Olá, vamos para mais um bullet journal. Eu vou mostrar para vocês também o meu novo bullet journal que eu fiz para esse ano de 2026. Eu tinha vários livros aqui e meio que eu não sabia o que fazer mais com tanto livro. Geralmente eu leio o livro uma vez e eu não leio mais. Então eu queria reaproveitar esse livro para algo que eu gosto, para algo que, enfim. Então eu acabei transformando esse livro no meu bullet journal. Então eu fiz essa capa, né? Coloquei essa fitinha aqui, fiz essa parte aqui, né? Essa mini florzinha aqui. Aqui eu ainda vou escrever bullet journal 2026. Essa partezinha eu tive que costurar, enfim, foi todo um processo. E aí eu fiz o meu bullet journal. A ideia desse bullet journal de 2026 era justamente fazer o quê? Sair da minha zona de conforto e ousar um pouco. Então foi justamente o que eu fiz, ó. Como eu encapei esse caderno, comecei ele do zero, né? Esse meu bullet journal. Então eu já fiz essa parte aqui, que é o calendário de 2026. Eu faço essa página, a parte, e depois eu colo ela aqui. Por quê? Porque se eu abrir qualquer página aqui, ó, tá vendo? Eu continuo vendo aqui o calendário. Então, essa ideia aqui, eu vi de um vídeo no YouTube de uma brasileira, fina papel, e ela dava essa dica que ela parece que talvez já pegou de outra pessoa. Enfim, eu achei a dica boa. E experimentei, realmente é muito bom. E aí, como eu saí dessa zona de conforto, eu usei mais um marrom. E essas florzinhas aqui, ó, como vocês podem ver aqui, essas florzinhas, elas são flores de verdade, que aí eu fiz todo um processo nelas. E depois eu fiz delas adesivos e eu gostei muito do resultado, sem falar que combinou com o tema. Enfim, eu fiz a frase, que é descubra quem quer ser e seja. Então, gente, eu dei uma espumadinha nessa frase, eu tirei ela daquela minha maquininha, que vocês já estão acostumados. Tirei ela dessa maquininha aqui. E aí, eu coloquei esse detalhe de borboleta, que também é dessa maquininha. Só que eu usei um outro papel, que é o papel transparente. E fiz ela, né? Eu fiz uma esvoaçadinha aqui de preto, para dar um realce. E aqui eu usei Dully, que também é a primeira vez que eu uso na minha vida. Né? Vou mostrar aqui para vocês, né? Esse não tá inteiro, porque eu já tava reutilizando, ó. Mas esse detalhe aqui, ó, tá vendo como é muito fofo? Essa rendinha de papel. Então, eu usei tanto esse de papel craft, quanto esse de papel branco também. Já tá aqui também aos pedaços. Enfim. Então, esses são os materiais que eu usei para fazer essa entrada. E eu usei esses detalhes, além, é claro, das folhas de livro que eu utilizei. Enfim, eu usei todas essas coisas e uma fitinha também que eu tô usando. Que é essa fitinha aqui, fitinha de washi tape. Ela é muito fofinha, gente. Ela é tipo como se fosse não sei se é pra vocês verem, mas é tipo um reloginho, sabe? Tem umas marcações. Aí ela tem várias coresinhas que vão se desenvolvendo conforme tu vai tirando ela. E eu achei que ela super combinou com o tema. Então eu usei ela também em alguns pedacinhos, tanto da carta quanto da frase. Essa cartinha aqui você vai colocar aqui dentro, vai fazer uma cartinha, vai colocar aqui dentro desse envelope. E aí no último dia do ano, você vai lá e abre e lê a cartinha que você fez para você mesmo. Então, essa daqui é a minha entrada de 2026. Eu usei também os dulizinhos, tanto em craft quanto
o branquinho, né? As florzinhas, né? Eu usei muito essas estrelinhas, gente. E vamos para a segunda folha de 2026, né? Que é o Footlog. O Footlog, ele seria o quê? Seria um acontecimento futuro, algo futuro. Você coloca os meses do ano, né? Eu fiz de janeiro a dezembro. E também amei, que foi a primeira vez também que eu fiz esse detalhe aqui. Eu gostei muito do resultado. Enfim, aí você vai colocar um acontecimento que talvez você já preencheu o seu semanal, ficou sabendo em cima da hora, e aí você vai lá e anota. E esse ano também eu utilizei várias aqui, gente, ó, que é muito útil, sabe? Esses papeizinhos vazados. Então, com um deles aqui, que eu provavelmente não vou achar agora, mas enfim, ele vem um monte, tem 20. E com ele eu fiz essa partezinha aqui. Ele vem um vazamento de espaço. E eu fiz essas linhazinhas e eu achei muito legal. E aqui, para fazer meu cabeçalho, né, eu utilizei de novo as florzinhas. Utilizei uma fadinha que eu imprimi na minha impressora. Já coloquei aqui algumas estrelas em papel craft, agora falta colocar as pretinhas do papel sulfite. Esse nome Footlog, para mim não falar um futuro longínquo, lá em português, um footlong, fica bem mais curtinho, né? Então, eu resolvi usar em inglês por causa disso. Então, eu usei também os dulezinhos em craft branco e os do livro, né? E é basicamente isso, gente. Aqui eu também usei o craftzinho para fazer. E aqui eu, com um materialzinho de silicone, vamos pôr os meus goals, ou seja, as minhas metas. E eu fiz também o Vision Board, que tanto essas páginas aqui também são novas. Essa meta assim mais grandiosa. Já o Vision Board, ele é o quê? Ele é algo que eu quero, mas que não seria necessariamente algo que eu necessite ou algo grandioso. Por exemplo, eu quero um fone de ouvido. Aí eu vou lá, vejo uma foto ou numa revista ou imprimo de um fone de ouvido e coloco aqui, por exemplo. E aí eu vou colocando várias coisinhas pequenininhas. A página eu deixei ela bem mesmo, bem simples, só coloquei mesmo o nome, né? Mais uma fadinha e a florzinha. Então, voltando para essa capa aqui. Essa daqui eu já tinha essa florzinha, eu cortei. Coloquei uma parte aqui e uma parte aqui. Usei o dule branco e o papel craft sensei em dule. E é claro, a folha do livro. E eu fiz uns detalhezinhos aqui com um furador que eu tenho. Então, vamos para a próxima página. Essa daqui eu já fiz um começo, mas deixei essa parte aqui para fazer com vocês. Seriam umas tracks. O que seria track? Seria um rastreador. Então, coloquei aqui essa parte, eu fiz de organização da casa. E essa parte eu fiz de organização mais pessoalzinha. E eu já fiz essa partezinha aqui de lápis, mas eu vou fazer de caneta para vocês visualizarem direitinho. Então, esse pedaço de papel aqui, eu peguei de um caderno que eu tenho, que eu comprei, e ele tem a folhinha quadriculada, que facilita muito para você pintar o quadradinho, que é a minha intenção, para assim você ir se organizando. Então, o que eu fiz? Eu coloquei os dias do ano, só que eu só coloquei as primeiras iniciais, né? E aqui do lado, eu vou colocar os dias do ano.
Aí aqui do lado, você coloca a data, né, do mês que você vai fazer isso. Então, assim, é muito útil para você não esquecer as coisas, porque eu sou muito esquecida, gente. Então, falando dessa página, eu fiz basicamente isso aqui, ó. Eu vou virar desse lado para vocês verem os detalhezinhos. Olha como fica lindo, parece um dulizinho, né, que você comprou. Mas isso aqui eu mesma fiz. Então, esse daqui eu cortei ao meio 2 vezes. E deu 4 pedacinhos. Desses 4 pedacinhos eu fui colocando aqui, ó, nas pontinhas de cada folha. Pra dar esse charminho, esse detalhezinho. Já nessa parte aqui, eu usei aqui, ó, de silicone. E aí você pega lá a tintinha, né? No carimbo. Carimba e tchum, fica desse jeito. E eu achei muito legal esse efeito, parece assim um quadro. E eu gostei muito, então eu fiz tanto no livro quanto no papel craft. E claro, coloquei as minhas fadinhas aqui, pra ficar bonitinhas. E usei as florzinhas também. E fiz essa cartinha aqui. Por que essa cartinha? Nessa cartinha eu vou colocar a minha kill, ou seja, a forma, o funcionamento de como que eu vou fazer isso aqui durante o ano. Então, aqui eu vou fazer com vocês essa cartinha aqui, para vocês verem como é que foi o processo. Então, eu fiz esse moldezinho, que eu sempre gosto de fazer um molde. Tanto da carta como desse detalhe da carta, vocês vão entender quando eu fizer a carta. E ficou bem fofo, eu gostei do resultado, então é isso. Então, gente, isso aqui eu vi num vídeo e eu achei muito legal o efeito. Muito legal mesmo. É uma gravadura, como se fosse um origami. E eu achei muito legal o resultado. E eu já faço outros tipos, né? Diferentes de gravadura. Mas eu realmente gostei dessa e eu quis trazer ela. Então, seguindo a marcação, você vai fazer isso desse lado. E do outro lado também. Vai centralizar bem direitinho. Ao invés de centralizar um, tem que centralizar o outro, pra ficar bem direitinho. Vou pegar aqui uma tesourinha pra amassar, pra ficar mais fácil. E esse papel craft aqui que eu utilizo, ele é bem molinho. Então, ele é bem mais, assim, ele se torna um pouco mais complicadinho para você fazer essas drobaduras, por ele ser muito molinho, ele quase lembra um papel de seda. Depois que eu faço essa drobadura aqui, eu venho com essa daqui, ó, e eu vou levar ela até o finalzinho dessa. Organizo aqui direitinho. Vou marcar aqui com a tesoura para deixar bem marcadinho a gravadura. Depois que eu fiz isso aqui, eu venho aqui e vou fazer isso aqui. Eu vou juntar essa ponta com essa outra e vou fazer nessa marca. Depois eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ponta por ponta até na marca. E depois que eu faço isso, eu vou fazer uma outra marcação que vem até aqui só. E ela vai ficar assim, tá vendo? Ela vai ficar com esse detalhezinho aqui. Ó. E com esse detalhezinho aqui que ela ficou, eu vou juntar aqui as pontas.
Nossa, esse meu aqui ficou muito pequenininho, detalhezinho. Eu vou tentar aumentar aqui um pouco. Legal como a dobradura não é tão difícil de fazer. Esse lado eu consegui fazer bem direitinho. Agora eu vou tentar fazer esse lado. Eu tava um bom tempo, gente, sem fazer bolete de unha, vocês sabem. E eu gosto de fazer bolete de unha, porque, como eu disse, pra mim é uma terapia, né? Me relaxa e tudo. E eu sou muito ansiosa. Olha a minha unha. Vocês vão ver que agora que eu comecei a fazer, voltei a fazer meu bolete de unha, minha unha vai melhorar. Vou ficar menos ansiosa, porque isso aqui me relaxa. Então, assim, é sempre bom a gente ter um hobby, alguma coisa que te relaxa, sabe? Você tem um tempinho pra você. E aí, como fica fofo, gente, olha só. Aí, eu venho aqui com essa parte que já tá feita aqui um biquinho. Mas essa parte aqui, ela vem aqui pra dentro. Tá vendo? Então, eu vou dar uma coladinha aqui. Eu sempre usando minha cola bastão, que é a que me salva. Pronto, acho que agora eu consegui aqui encaixar de uma forma que fique bom. Só mais uma colinha aqui, pra dar uma reforçadinha. Pronto, mais um pouquinho aqui. E foi. Agora, quando eu faço detalhe aqui, pra fazer essa pontinha, eu uso também um esfregador. Que esse aqui, logicamente, comprei no Shopping, esse furador. Como eu disse, esse papel craft, ele é muito fininho. Então, ele meio que dá um trabalhinho, sabe, ó. Até pra fazer é difícil. Mas com a marca aqui, eu sigo bem direitinho, vai dar tudo certo. Enfim. Então, assim, eu fiz minha outra cartinha, que vai ficar aqui. E assim a gente termina essa parte, gente. Agora vamos para a próxima página. Essa página aqui seria as The Best Fotos, ou seja, as melhores fotos. Dá pra ver que algumas partes eu ainda não tinha colado, que eu tava esperando colar com vocês, mas eu tive que dar uma adiantada no serviço. Então, assim, essas aqui eu vou tirar uma foto todo mês de recordação. Eu usei, gente, esse moldezinho aqui, ó. Eu cortei, era de um papelzinho aí que eu tinha de produtos que a gente compra aqui pra casa. E aí eu fico com a caixinha pra fazer essas coisas. Então, eu fiz esse modelinho. E como vocês estão vendo, ele é tipo janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aí, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.
Aí essa aqui, gente, eu também fiz super simples, né? The Best Fotos, as melhores fotos. Aqui eu coloquei a florzinha, que eu mesma fiz, que eu mostrei pra vocês. E aqui eu coloquei uma outra fadinha, pra dar também esse amp, né? Então, essa página é literalmente isso. Quando ela tiver com as fotinhas e tudo mais, eu mostro pra vocês como é que ficou. Então, vamos pra próxima página. Essa página aqui, vocês estão vendo que tá bem cheia. Ela seria as melhores séries de TV. Por isso eu fiz aqui uma TVzinha bem miudinha. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Aqui, ó. Eu fiz com a minha carimbeira também. Esses nomes aqui eu usei a maquininha, como sempre. E pra fazer essa parte aqui também, eu usei o mesmo sistema, né? Só não coloquei ainda a fadinha aqui, porque essa daqui vai ser um pouquinho mais complicada, né? Eu tenho que colocar... Tipo assim, eu assisto muitas séries e filmes. Eu tô nessa fase. E assim, quando eu falo em séries, doramas, séries normais americanas e também animes. Então tá tudo aí incluso quando eu falo em séries, tá bom? Janeiro, fevereiro e assim eu coloquei todos os meses até dezembro. Aqui eu preciso colocar um nome e aqui é o ranking, né? Ou seja, a classificação dele. Hoje você vai vir pra cá, geralmente vai ter 5 estrelas. A não ser se eu pegar um mês assim bem ruim de séries, que você olha assim e diz, nossa, essa série vai ser top. E aí, aquele final foi péssimo. Enfim, e então essa página ficou mais assim mesmo. Eu coloquei mais só as florzinhas mesmo. E aí no decorrer eu vou mostrando pra vocês como é que eu vou fazer mais elas. Mas por enquanto é assim. E a gente vem para nossa última página. Então, essa aqui vai ficar duas. Vai ser as melhores músicas, né? Que eu vou escutar todos os meses. E aí eu vou colocar aqui, tipo, janeiro, fevereiro. Aí vou colocando. Esse aqui eu vou carimbar aqui para vocês, aqui na hora, para vocês verem a minha carimbeirinha. Então, esse daqui eu pensei em fazer algo mais simplesinho. Então, eu fiz esse daqui, ó, com aquele meu furadorzinho. Vou colocar desse lado pra vocês verem melhor. Olha que detalhe fofo. Então, eu vou colocar ela aqui, bem aqui no cantinho. E aí eu fiz isso aqui também com meus carimbos, ó. Tá vendo? Telefone celular com um iPhone, né? E aí eu vou colar aí, eu vou colocar um prontinho. Eu apanhando aqui do papel. Ele é um papel muito bem grosso, assim, sabe? Meio que grosso, então ele é bem difícil de tirar. Então, eu deixei um espaçozinho aqui porque eu queria colocar a florzinha. Acho que eu vou colocar desse lado aqui. A brinquedo da florzinha é bem mais simples. Eu consigo tirar facilmente. Então, gente, se vocês quiserem saber o material que eu usei, vocês deixam aqui nos comentários, deixam uma mensagem que eu falo. E esse daqui, posso ver com vocês no vídeo, trazendo como fazer. Vocês podem ver, ó, ele tem 3 entradas. Só que eu vou usar só uma. Pintinho, minha carimbeira. E aí eu vou colocando com muito cuidado, para não passar para outra. Tá vendo? E pronto. A minha pessoa, relaxa. Assim, então já estamos na metade. Isso já é. Foi isso. Esse aqui, ó, também com meu furadorzinho. Ficou muito topzinho. Eu comprei na Shopping, logicamente. Você sabe que eu compro tudo na Shopping. Eu devia ter tirado um pouco da
do grude dele, vamos dizer assim. Perfeito, prontinho. Então é isso, minha gente. Então, vamos aproveitar aqui, vamos tacar a estrela, né, meu povo? Porque a vida é assim. Essa eu não vou colocar muita coisa, porque essa mesa eu tinha colocado. Assim, gente, foi algo que me surpreendeu, vi bastante esse bullet journal 2026. E eu vou continuar usando aqui, continue assistindo, curtindo aí os vídeos. Porque também é um prazer em fazê-los. E se você quiser alguma coisa a mais, fala comigo aí. Manda mensagem, deixa uma mensagenzinha aí que eu vou ler. E vejo como é que eu posso fazer. Ok? Finalizando. Então pronto, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de usar com vocês. Então é isso, as páginas agora com um toquezinho de estrelinha para dar assim uma vidinha, um brilho. E aí me fala o que vocês acharam. Então, gente, é isso. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Até o próximo Bullet Journal.